Vamos abrir a nossa Bíblia em segunda carta de Pedro, no capítulo 2, segunda Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 22. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 20. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Amém? Essa segunda carta, Pedro escreveu sobre falsos mestres, mas tem muitos ensinamentos. E nós vamos meditar nessa noite a respeito do o que faz o crente não cair, não se desviar, não enfraquecer, não desanimar. Nós vamos meditar nessa noite sobre o pensamento. O pensamento. Repita, o pensamento. Deus quer que a gente pense retamente, em coisas nobres, coerente, justo, um pensamento altruísta, longe do egoísmo. Mas pensar é um ato do espírito. Ele será benéfico se usar a razão para manifestar o bem. Então, muitas das vezes, não usamos a razão quando pensamos. Deus quer que a gente pense de modo justo, de modo reto, honesto, puro. Mas nós sabemos que o pensamento varia e vagueia sobre muitas direções. E se o crente não buscar a Deus e pedir: Senhor, me dá uma disciplina no pensar. É isso que nós precisamos, uma disciplina no pensar. Se você não usar a razão e o bom senso para manifestar o bem, se você confiar nas suas emoções, os seus pensamentos podem se vaguear e muitas fantasias, enganos, torpezas, más influências, calúnias e até crimes. Pensar é um ato do Espírito. O Espírito pensa. Deus repreendendo Israel, Isaías 65, 2, ele diz assim: todo dia eu estendi a mão para um povo rebelde e contradizente, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Então, toda ação, boa ou má, segue um pensamento. É possível mudar o pensamento? Sim. Pelo Espírito Santo. Os homens naturais, às vezes, mudam. Naturalmente, o mecânico está ocupado no ofício do trabalho, está ocupado ali, preocupado ali. Mas, no sentido espiritual, isso é profundo. O profeta Isaías profetizou: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem os seus pensamentos malignos, e se converta ao Senhor. Então, Deus quer que
o cristão constantemente discipline o seu pensar. Os profetas, os apóstolos falaram a mesma coisa. Paulo falou aos Filipenses: tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso ocupe o vosso pensamento. Sabemos que não é nada fácil essa luta, essa batalha, essa guerra travada aqui. Dependemos unicamente, exclusivamente do poder de Jesus, do poder do Evangelho. É uma luta para você perseverar alegre, não é uma luta? Perseverar fiel, perseverar alegre, perseverar disposto. Tudo depende do que você pensa. Aleluia! Antes do dilúvio, Deus viu que a maldade se multiplicou sobre a terra se encheu de violência, está escrito em Gênesis 6:11, e Gênesis 6:5, Deus viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos seus pensamentos era má continuamente. Gênesis 6:5. E Deus se entristeceu de ter criado o homem. Destruirei o homem que criei. Olha, Gênesis 6:7. Destruirei o homem que criei. Por quê? Porque essa faculdade que foi criada no ser humano, na mente, no pensamento, ele começou a usar só para o mal. Só para o mal, continuamente, a ponto de entristecer Deus. Irmão, vou falar a verdade aqui. Nada mais entristece o Espírito Santo do que o nosso modo de pensar. O crente tem que ter muito cuidado para não deixar suas emoções fazer com que os seus pensamentos sejam fantasiosos, pecados de imaginação, fantasia, calúnias, inveja, porque Jesus falou, do coração é que procede o mau pensamento, prostituição, adultérios, loucura, blasfêmia e calúnias. Isso contamina a alma. Mateus 15:19. Então, o crente, ele precisa entender essa batalha, essa luta, essa guerra na esfera do pensamento, da mente. Salmo 94:11. Deus conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Às vezes a pessoa tem uma certa sabedoria natural, mas está longe do caminho do Senhor e do temor do Senhor. Jó, no capítulo 37, capítulo 27, ele disse assim: enquanto Deus me der fôlego e alento, longe de mim que eu fale iniquidade. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Isaías 59, versículo 7. Coração que pensa e maquina iniquidade. Aquele capítulo que Isaías fala: o braço do Senhor não está encolhido, nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E no verso 7 fala pensamentos de iniquidade. Mas Jó disse: enquanto houver fôlego no meu nariz e alento, os meus lábios não falarão iniquidade. Ou seja, não pensarão e falarão iniquidade. Aleluia. Quando Noé saiu da arca, o que ele fez? Edificou um altar ao Senhor, com todos os animais limpos. E Deus cheirou o suave cheiro daquele sacrifício
E o que Deus disse? Não mais destruirei a terra pela água, porque a imaginação do homem é má desde a sua meninice. Pode conferir na Bíblia, Gênesis 8, versículo 20 e 22. O homem tem imaginação má desde a sua meninice. A criança é inocente, mas nasce no pecado, né? Até a idade da razão está coberta com a graça de Deus, com o sangue de Jesus. Saiu da inocência para a consciência, perseverando no erro, no mal, precisa de um Salvador. Como todos nós, né? Ao aceitar Jesus, todo novo convertido parece uma criança. Pastor Natanael, de saudosa memória, dizia: irmão, tome cuidado com o entendimento bíblico. Tome cuidado. Eu falei, por quê, pastor? Tome cuidado para não perder a inocência e a alegria de criança. Porque nós vamos perdendo. Temos que ter cuidado. E nesse texto que nós lemos, depois que nós conhecemos o caminho da justiça, diz Pedro que seria melhor não conhecesse o caminho da justiça. Porque todo pecado, irmão, é injustiça. Todo pecado é injustiça. O crente não deve pensar em injustiça nem praticar. Porque Paulo diz aos Coríntios: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Nem os devassos, nem os adúlteros, nem os homicidas, nem os ladrões, nem os maldizentes herdarão o reino de Deus. Então o crente tem que meditar e pensar em tudo que é justo. Deixe o ímpio o seu caminho. Davi também se preocupava com isso. No Salmo 18, 21, parece que ele fala assim: fui sincero perante Deus, e não me apartarei impiamente do meu Deus. Por quê? Porque havia uma disciplina. E muitas das vezes falta essa disciplina no pensamento, na mente. E o crente vai se descuidando. Por isso que é importante a vida devocional, com jejum, leitura da Bíblia e uma meditação. Se houver tempo, ler um pouquinho de um livro. Deus vai te enchendo o coração de prazer pela palavra. Uma palavra chama outra e vai te nutrindo, te aperfeiçoando, te amadurecendo na palavra. Como o salmista dizia: folgo com a tua palavra, mais do que aquele que acha uma grande riqueza. A palavra de Deus vai nos enxertando, como disse Tiago. Receber a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Tudo vai passar, menos a palavra de Deus. A palavra de Deus tanto condena como salva. Mas Tiago diz: recebei em vós a palavra enxertada. É que nem pegar um algodão e colocar na água. Como é que fica o algodão? Embebedado, né? Uma vez escutei um pastor dizer: um pastor, um evangelista, age como bêbado. Não é bêbado de vinho, mas age igualmente. Como é que age o bêbado? Perturbando todo mundo, mexendo todo mundo, né? O pastor evangelista cheio do Espírito Santo mexe com todo mundo falando de Jesus. É o contrário. Aquela força impetuosa que você tinha para o mal, agora você tem para o bem. Aleluia! Mudou tudo, mudou o espírito, a alma e o pensamento. O crente tem a mente de Cristo. O diabo quer roubar. O diabo quer roubar pensamentos espirituais que o crente tem. O homem natural não consegue ter pensamento espiritual.
O homem espiritual, ele discerne tudo, e de ninguém é discernido. Mas se o crente ainda é carnal, por alguma fraqueza, se fortaleça no Senhor. Você vai ser espiritual e vai disciplinar melhor o seu pensamento. O pensamento leva uma ação. A ação leva a um hábito constante. E esse hábito leva a um destino. Há dois destinos. Um para cima ou um para baixo, né? Provérbio 15, 24. O caminho da vida é para cima, para que o homem se desvie do inferno que está embaixo. Quer anotar esse provérbio? 15, 24. Aleluia. Irmão, nesse culto vamos gravar essa palavra, disciplina. A Bíblia manda comprar disciplina e não vender. Compra a disciplina e não venda. Compra a verdade e não vendas. Compra a sabedoria e não vendas. Isso está em Provérbio 23, 23. Comprar, mas é de graça, não tem preço. Mas por que o autor de Provérbio manda comprar? Porque requer esforço. Não requer esforço a mente. Você vê uma tentação, mas não pensa nela. Você disciplinou a mente, você mudou o pensamento, mudou a direção do olhar, mudou o pensamento, cantou um hino, expulsou o mal. Aleluia! Nos Estados Unidos, houve uma época, século passado, de grandes filósofos, como Benjamin Franklin, Emerson e outros mais. Mas eu estou me lembrando agora de uma frase de um grande filósofo americano que escreveu uma tese sobre a psicologia e a igreja, a psicologia e a religião. Ele se chamava William James. É dele essa frase: cada pensamento conduz a um ato, e o ato pode se tornar um hábito e vai levar a um destino. Essa frase é de William James, filósofo americano. Então, todos os nossos hábitos, bom ou ruim, começa onde? No pensamento. Mas ao se converter, o que se converte? O espírito. Há um trabalhar na mente, no pensamento, né? Deus sonda a nossa mente, nosso pensamento. Sempre é uma guerra. Então, para a gente nunca voltar atrás, nunca desanimar, nunca esfriar, nunca perder o prazer nas coisas de Deus, guarde o seu coração. Substitua a palavra coração por pensamento. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Provérbio 4, 23. Salomão, nós conhecemos esse texto, né? Muito conhecido. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Substitua o coração por pensamento. De tudo que se deve guardar, guarda o seu pensamento do mal. E você vai caminhando com Jesus. Aleluia! Caminhando com Jesus. Aleluia! Então, Pedro escreve: se desviando alguém do caminho da justiça, o que diz o texto que acabamos de ler? Vou repetir aqui. Melhor, 21, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo se desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Então, quando aceitamos a Jesus, nós vomitamos todo o mal para fora, saiu tudo. Jesus nos limpou com seu sangue. Jesus tinha dito para os apóstolos:
Vocês já estão limpos pela minha palavra que tenho falado. E é um processo, irmão. Essa limpeza, essa purificação é diária, é um processo. Tá certo que todo dia nós pedimos perdão do pecado, da culpa do pecado. Mas o processo da purificação é diária. O que diz João? Se confessarmos os nossos pecados, no plural, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então o sangue de Jesus, ele tem poder de perdoar o crente que já tem muito tempo de fé. Ele perdoa diariamente e purifica diariamente. Aleluia. Eu pergunto, precisamos mais de quê? De perdão ou purificação? Para mim os dois. Mas, falando sério, precisamos de purificação diária. Porque nós não podemos viver como vivíamos antes. O crente é um pecador? É. Um pecador salvo. Há dois tipos de pecadores. Pecadores perdidos e pecadores que não estão perdidos. Pecadores achados por Jesus. Ele te achou, te limpou, te encheu com a sua palavra, com o seu espírito, mas tem a vigilância, né? Um certo autor, teólogo, disse assim: a conversão nos liberta de muitas coisas, mas não nos dá o direito de parar de vigiar. Todo cuidado é pouco. Mas nós estamos aqui meditando na esfera do pensamento. Guarde isso no seu coração. Toda hora, todo momento, o diabo vai trabalhar nessa área para nos afastar de Deus. E a recomendação do profeta Isaías: deixe o homem os seus pensamentos malignos e se converta ao Senhor. Isso dá a entender que a conversão do nosso espírito gera bons pensamentos, constante. Uma mente pura. Você vai cultivando, pela graça do Senhor, uma mentalidade pura. É possível. É possível. Com o poder de Jesus no seu coração é possível. É possível. Porque o crente tem um poder dentro dele, o Espírito Santo. Pelo Espírito Santo você muda o pensamento maligno para um pensamento benigno. E Provérbio 3:3 fala: nunca te desampare a benignidade e a fidelidade. O que é benignidade? O que é um homem benigno? É um homem gentil, que faz gentileza, que tem um espírito quebrantado, para pedir perdão, pedir misericórdia. Benignidade é fruto do Espírito. E Provérbio fala: não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. Provérbio 3:3. E o verso 2: quem guardar a lei do Senhor, a palavra, acrescentarão anos de vida e paz. E o verso 3: não te desampare a benignidade e a fidelidade. O que vai fazer o crente ter constante pensamentos puros? É o Espírito Santo agindo na sua mente e no seu coração. Volto a repetir: vida devocional. Uma vida devocional numa pessoa atarefada é possível. O temor de Deus trabalha. Não precisa estar com a Bíblia na mão. Ela está no coração. Não sei se foi Davi que escreveu o Salmo 119. É um salmo anônimo. Mas está escrito no verso 161. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Aí. De manhã, de tarde, de noite. Nunca perder o temor que vem da palavra.
O temor vem da palavra. O meu coração temeu a tua palavra. Então a palavra tem que estar em nós enxertada, como disse Tiago. Se sature da Bíblia Sagrada. A Bíblia não é para saber, é para se alimentar. Senhor, você vai, antes de ler a Bíblia, você vai falar assim: Jesus, tu és o pão da vida, eu creio. Tu és o pão diário. Tu és o pão que satisfaz o meu espírito. Senhor, eu estou com esse problema, mas eu vou ler a Bíblia. Aí ele te lembra um livro, te lembra um capítulo. Ele faz você lembrar de um culto e junta uma coisa com outra e te dá uma nova palavra, uma nova mensagem. Isso tudo é um enxerto para a purificação do coração. Aleluia. Então o crente precisa, num culto, prestar bastante atenção, para que a atenção gere interesse melhor pela palavra, e você sozinho, você e Deus, orar e estudar a Bíblia. Não precisa ser muito tempo, mas que isso seja diário. Diário. Ou que se não for diário, não passe de 2, 3 dias. Não fica uma semana sem ler a Bíblia, uma semana sem orar. Você pode ficar 1 dia ou 2, não sente, mas uma semana, 10 dias, você vai sentir. Você vai sentir o termômetro espiritual definhando. Você que se preocupava em se desviar do pecado, não se preocupa mais. Você está vendo que o seu coração está endurecendo pelo engano do pecado. A gente vai enganando nós mesmos quando deixa de se aproximar de Deus. Quando se aproxima de Deus, se sente mais culpado. Acontece também. Deus mexe também no sentimento de culpa para nos melhorar. Você já pensou se a gente não tivesse sentimento de culpa depois de crente? Você viveria como era o velho homem. Mas o Espírito Santo desperta a culpa. Epa, estou errando aqui, estou errando ali, estou errando lá. Misericórdia. O Espírito Santo é como vassoura. Vai varrendo o nosso coração. Aleluia. Vai iluminando o que está errado. Vai esclarecendo. Aleluia. E você, com esse enxerto constante da palavra, irmão, você não volta para trás. Você não perde a essência. Então eu vou repetir aqui 2 vezes que Deus falou à humanidade. E viu o Senhor que a maldade do coração do homem e a imaginação dos seus pensamentos era má continuamente. E novamente Deus falou com Noé. Quando Noé edificou um altar, Deus disse: não mais destruirei o homem que fiz, porque a maldade do seu coração é desde a sua meninice. A imaginação dos pensamentos do seu coração é má desde a meninice. Aleluia! Nós sabendo disso, irmão, vamos melhorar, vamos melhorando a nossa vida, a nossa mentalidade espiritual. E Deus vai fazendo a gente perseverar na fé. Não só perseverar na igreja, perseverar na fé. 2 Coríntios 13:5. Paulo diz: examinai a vós mesmo se permaneceis na fé. Examinai a vocês mesmo se Jesus está em vós. Se não, estáis reprovado. Achou, Dudu, aí? 2 Coríntios 13:5. Perseverar na igreja é importante para permanecer em Jesus, na fé. Mas é difícil aqueles que não querem congregar. Tem pessoas que são avesso à igreja. Ah, eu sou crente na minha casa mesmo, não tem entendimento. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Não abandone a casa do Senhor como é costume de alguns. Então o crente precisa dessa fogueira, né? Que é a igreja, a cada brasinha. Uma brasa aquece outra.
Agora, tira a brasa da fogueira. Você já conversou com um crente apagado? Crente apagado é aquele crente que faz tempo que não fala de Jesus. Ele fala de futebol, ele fala de política. Não é pecado falar de futebol. Os irmãos estão entendendo? É que o termômetro baixo de espiritualidade, a gente fala de tudo menos de Jesus. Que meus lábios sempre vão falar de teu amor, teu hino. Que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A gente canta, mas o termômetro está pequeno. Então nosso coração tem que ferver com a palavra de Deus. Arder o coração, né? Puxa, isso aqui me tocou, eu quero contar. Quando eu chego em casa, eu falo para a Marina e para minha mãe. Puxa, o culto lá foi assim, foi assim, foi assim. Foi irmão tal, faltou irmão tal, tem que visitar, tem que ligar. Por que esse interesse? É o fogo do Espírito Santo. Aleluia. Aqui já estou pensando amanhã, o que eu vou fazer em Vicente Carvalho? Já tem 3 visitas para fazer. Tem que correr para fazer as 3. Ainda está no culto à noite, abrir lá e tudo. É isso que nós temos que ter. Paixão pela obra de Deus, paixão por Deus, pela palavra de Deus, e gostar de orar. Porque, irmão, se Jesus é teu amigo, nosso amigo, ele é amigo dos pecadores, está escrito em Lucas 15:1. E os pecadores vinham para ouvir. Jesus é amigo do mundo, das pessoas, né? Ele comia com pecadores e publicanos. Se ele é nosso amigo, você tem prazer de falar com o amigo, né? A oração não é um peso, é um privilégio. A congregação não é um peso, é um privilégio. A palavra de Deus não é pesada, está escrito em João. Os seus mandamentos não são pesados. Seus caminhos são caminhos de delícias. Provérbio 3,17. Então tudo você faz com prazer, com alegria. Amém, irmão? E você assim nunca vai olhar para trás. Nunca vai voltar ao vômito. Nunca vai voltar à lama. Porque a Bíblia diz em Isaías 57:20, que os ímpios são como mar agitado. A Bíblia diz, o ímpio é como o mar agitado, que de si mesmo lança lodo e lama. Diz o ímpio, diz o Senhor, os ímpios não têm paz, porque dele mesmo sai uma agitação de lodo e lama, no ímpio. Já viu como é a vida do ímpio? Xinga, fala palavrão, não tem freio para nada. É assim, lança de si lama e lodo. Mas o crente lavado no sangue de Jesus nunca vai voltar à lama, nunca vai voltar ao vômito, que um dia ele jogou tudo para fora. E nós fomos santificados, fomos lavados, fomos justificados. Paulo fala em Coríntios, olha, vocês praticaram isso, praticaram aquilo, praticaram isso, praticaram aquilo. Mas haveis sido lavados, santificados, justificados em nome de Jesus e pelo Espírito Santo. Aleluia! Então, o nome de Jesus santifica, justifica, liberta e também o Espírito Santo. 1 Coríntios 6:11. Nós éramos assim, né? Agora fomos lavados, santificados e justificados pelo Espírito Santo. Amém? Vamos agradecer por esse momento de meditação e cantaremos o hino em seguida, 447. Oremos. Senhor, sabemos que a Tua palavra nos repreende, nos consola nos momentos de aflição. Tu lembra uma palavra, ela também nos ensina, ela também nos exorta quando estamos errados.
Senhor, muitos evitam tua palavra por causa da consciência, mas o Senhor também tira a nossa culpa, dá uma nova chance. O Senhor é misericordioso, a tua misericórdia é eterna, sem limite, nem sabemos analisar. Ó Senhor, te agradecemos por este culto de doutrina, onde a tua palavra exposta é lida e falada. Ó Senhor, aplica em nosso coração pelo Espírito Santo, que possamos ter o pensamento mais disciplinado, como escutamos aqui a tua palavra. Senhor, dá-nos disciplina no pensar, no olhar e também no falar. As janelas da alma que fazem pecar, Senhor, tem misericórdia de nós. Receba esse culto de ensino, esse culto de oração, esse culto de cânticos, de louvor ao teu nome. Agora, Senhor, abençoa o irmão que vai dizimar e ofertar. Dá, Senhor, saúde espiritual, saúde física. Renova, Senhor, os corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.